Do Falando de Bíblia, responde aí. Aqui é o presbítero Felipe, aqui de Petrópolis, da Assembleia de Deus Cantagalo, das congregações aqui de Petrópolis. Queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua visão, qual é a sua concepção dos pontos negativos e positivos da Igreja Evangélica Brasileira nos nossos dias atuais? Um abraço, Pastor Paulo. Que satisfação, meu irmão Felipe, receber aqui o seu áudio. Felipe, que é da cidade de Petrópolis, membro da ADECAM, serve ao Senhor ali junto ao ministério do pastor Arlênio. Um grande abraço a toda a ADECAM e o campo da ADECAM. Irmã Zilanda, grande beijo no seu coração, saudade da senhora, de todos os irmãos de Cantagalo. E o presbítero Felipe pergunta quais são os pontos negativos e positivos da igreja atual. Queridos irmãos, eu acredito que os pontos negativos sejam: a igreja ela anda tentando impedir alguns membros de acessarem a Deus. Uma vez que o véu do templo foi rasgado, Jesus nos deu esse livre acesso através do sacrifício da cruz. E a gente vê de água ungida a pé de meia ungido, consagrado, sabonete consagrado. Eu chamo isso de indulgências modernas, porque isso não passam apenas de pedágios para o povo que é membresia tentar acessar aquilo que é sagrado. Uma vez que Jesus rasgou o véu do templo através do seu sacrifício no Calvário, todos nós temos acesso a Deus. O problema é que nós não nos posicionamos como filhos de Deus ainda. E por isso, nós nos permitimos a tais situações. Eu nunca vi uma turma hoje andar tanto apoiada com atos proféticos, e o maior ato que ela poderia fazer é abrir a Bíblia para falar aos seus membros. A gente vai de toque do chofar na igreja evangélica, a gente vai de terra de Israel dentro do culto, pessoas vestidas com talite, pessoas que tentam emoldurar a igreja atual com alguns costumes antigos que são de prática dos judeus, e por aí vai. Sem contar as novas questões quanto ao ministério, que vai de bispo, que os caras não estão filiados à Ordem dos Bispos do Brasil, a OBB, outros que se intitulam paipóstolos, né? Apóstolos, sem nunca terem visto a Cristo, outros que, aqui na cidade de São Gonçalo, onde eu moro, o camarada diz que ele ganhou de Deus o querubinato. Olha que exagero, coisa de alguém que não conhece a Bíblia. Ele está colocando o seu ministério, aquilo que Deus lhe chamou para fazer, como se ele fosse um querubim na terra. Ele diz que é o querubinato fulano de tal. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? São exageros. Esse é o lado ruim da igreja. Mas eu vejo um lado muito bom. Pessoas que ainda amam missões e de pregar o evangelho a toda criatura, igrejas que ainda visitam o cárcere, igrejas que cuidam das suas viúvas e dos órfãos, igrejas que constroem casa para os seus membros que são menos favorecidos, pessoas que são assistidas não só com a questão da cesta básica, mas a igreja dá o seu remédio, dá assistência, faz culto no seu lar, irmãos que visitam esses membros que estão com menos poder aquisitivo e chegam lá, varre a sua casa, dá banho, cuida, deixa o almocinho pronto. Isso é ser igreja, isso é o ponto positivo. Porque a igreja, apesar da sua marcha, muitas vezes ser um pouco lenta, um pouco mais rápida, ser um pouco em ordem ou às vezes em desordem, ela continua sendo a noiva de Cristo. Ela continua sendo a igreja do Deus vivo. Eu não posso aqui desmerecer todas as igrejas por conta de alguns atos absurdos de algumas outras. Não posso. Mas eu posso dizer que tem gente séria, tem líder sério, tem denominação séria, que leva Deus a sério, leva a Bíblia a sério, que ama o seu próximo.
pessoas que fazem um serviço extraordinário. Eu já participei de visita no presídio, já participei de visita em centro de recuperação, já participei de evangelização em rua, para moradores em situação de rua, sentar, servir, cortar a unha, levar cabeleireiro lá, barbeiro para cortar cabelo. Irmãos, só quem ama muito o reino de Deus e o seu chamado para fazer isso. Porque você chega perto de alguém que não tem nada para lhe oferecer e você ser prestativo. Então, vamos responder falando de Bíblia, como deve ser a igreja. Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Jesus Cristo, a partir do verso de número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja, ela não é ONG. Lembre-se disso, a igreja não é ONG, mas a igreja faz um papel de amor, de demonstração da caridade, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. Não podemos nos esconder, não podemos tapar as nossas vistas, passar de lado como quem não está enxergando a necessidade do próximo. Pelo contrário, nós temos que abraçar a necessidade dos nossos irmãos. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão presbítero Felipe, lá de Petrópolis, querido, há ainda esperança para nós. Tem gente séria. Não olhe para apenas os absurdos do lado obscuro de líderes fraudulentos. Cito aqui duas grandes obras que me chamaram muita atenção e eu as tenho desde 2017. A primeira, da jornalista Marília de Camargo César, Feridos em Nome de Deus, da editora Mundo Cristão. Ainda da editora Mundo Cristão, Paulo Brabo, Bacia das Almas. Quando eu falo da jornalista Marília de Camargo César, ela vai expor alguns membros que sofreram abuso dessas igrejas e líderes que andam no patamar de que são superpoderosos, estão no pedestal de que são intocáveis. E ela denuncia de forma fria o abuso espiritual de algumas autoridades. Já Paulo Brabo, ele te dá pelo menos 20 razões para não ir à igreja, e ele diz que ir à igreja se tornou mais viciante que cocaína. Parece um tanto complicado, eu estou te citando isso como fonte bibliográfica da minha resposta agora. Paulo Brabo chega a dizer que as pessoas, elas se tornaram viciadas em um ritual, elas se tornaram viciadas ao templo, mas não se tornaram rendidas a Deus. E eu acho isso muito interessante porque quando a gente só quer cumprir um protocolo, quando a gente só quer fazer o que a nossa denominação manda, andar na cartilha da nossa denominação, a gente passa a agradar mais a homens que a Deus. E a Bíblia nos dá respaldo, que importa agradar a Deus que a homens. Eu digo que enquanto existem igrejas que estão cambaleando, igrejas que não se parecem com igreja, ações que não se parecem de santos de Deus, ainda existem pessoas que levam a obra de Deus a sério. O perfil da igreja brasileira precisa melhorar e muito, mas eu acredito que Deus ainda continua sendo o Senhor da igreja, o dono da igreja, e Ele continua fazendo o que Ele quer. E Ele mesmo tira, coloca, levanta, abate, é Ele quem abre as oportunidades. Irmão, não tem como a gente tentar esconder algumas coisas que Deus quer trazer à tona. Não tem como a gente tentar trazer à tona coisas que Deus quer esconder. Então, Deus continua sendo o Senhor da igreja. Infelizmente, somos humanos, somos tendenciosos ao erro, mas glórias a Deus, que Cristo é o cabeça da igreja e o dono da igreja continua governando-a soberanamente. E Ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Deus abençoe meu irmão Felipe, da cidade de Petrópolis. Faça como ele.
Só que agora, ao invés de você mandar o vídeo para o WhatsApp, você vai mandar lá para o Instagram. Se inscreva no @falando de Bíblia oficial e aí você pode interagir com a gente lá pelo Instagram e você pode enviar a sua pergunta de forma escrita ou em forma de vídeo. Lembrando que o vídeo vai até 35 segundos, no máximo 40, para a gente poder aqui colocar o vídeo e depois entrar com a pergunta, com a resposta, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, falando de Bíblia.